Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à aula do curso Diarreia em Cães e Gatos do Diagnóstico ao Tratamento. Eu sou a professora Helena, médica veterinária, e quero começar reforçando que esse conteúdo é exclusivo para médicos veterinários e acadêmicos de medicina veterinária que querem evoluir na prática clínica. Aqui nesse curso nós estamos te mostrando como dominar a conduta clínica nos quadros de diarreia em cães e gatos, garantindo rapidez, precisão e eficácia no diagnóstico e tratamento. Muitos dos nossos alunos da pós-graduação em clínica de cães e gatos, RCVET Experts, já usufruem dessa segurança em todos os casos que eles atendem. Olha aqui um dos exemplos. Antes de fazer a pós, eu vivia numa insegurança constante nos atendimentos. Eu também lidava com ansiedade por ser gringo, ter que comunicar com o tutor e me fazer entender com meu sotaque. Mesmo tendo passado pela faculdade, eu não me sentia preparado para lidar com os casos clínicos. Atender um paciente me gerava angústia, medo de errar. Principalmente o medo de não conseguir chegar a um diagnóstico correto, de não conseguir organizar minhas ideias e meu raciocínio. Era como se eu estivesse sozinho, sem saber por onde começar. E isso afetava diretamente a minha autoconfiança, o meu desempenho. O curso não só reforça a teoria, mas traz casos reais da rotina, exatamente como os que enfrentamos no dia a dia. Eles compartilham casos clínicos atuais que realmente nos nutrem como profissionais. Eles te acompanham, te escutam, te ajudam nos casos mais desafiadores. Eu não me senti sozinho nesse processo e isso, para mim, fez toda a diferença. Após, me trouxe organização mental, me deu um passo a passo claro, prático, para eu montar o raciocínio clínico e assim chegar ao diagnóstico com segurança. Hoje, eu sou um profissional muito mais preparado. Tenho mais clareza sobre quais exames solicitar e sei interpretar melhor cada situação clínica. Meu raciocínio está mais claro, mais amplo e vai muito além do que aprendi na faculdade. Isso reduziu os erros e trouxe leveza na minha rotina. Eu quero que você também tenha a oportunidade de adquirir toda essa confiança e hoje eu vou te mostrar como que você pode adquirir isso. Mas antes, eu quero saber se você assistiu às aulas anteriores do curso Diarreia em Cães e Gatos. Na aula 1, nós falamos sobre os maiores equívocos no atendimento de pacientes com diarreia. Esses erros que a maioria dos veterinários comete e que pode atrasar muito o diagnóstico e até comprometer a vida do seu paciente. E na aula 2, nós mostramos um plano prático e eficaz para desvendar as diarreias crônicas, com foco no problema clínico e não em diagnósticos decorados. E hoje, na aula 3, nós vamos te mostrar como dominar o raciocínio clínico para acertar nas condutas e ser um profissional mais seguro, confiante e reconhecido pelos tutores e pelos colegas veterinários. Você vai entender como tomar decisões clínicas com rapidez e eficácia, mesmo que hoje você ainda se sinta inseguro ou perdido nos atendimentos. Aliás, a gente gostaria de agradecer a todos que participaram das aulas até aqui. A gente teve milhares de veterinários com centenas de perguntas e comentários e contribuições. É muito gratificante ver tanta dedicação em se tornar profissionais melhores e participar da construção de uma medicina veterinária de excelência. Se você está gostando do evento, não esqueça de deixar aqui o seu comentário. É muito importante saber a sua opinião. Agora um aviso importante. Durante esse evento, nós vamos sortear uma bolsa de estudos de 50% na nossa pós-graduação. E para você concorrer é simples. Primeiro, precisa assistir às 3 aulas. Segundo, em cada aula a gente revela uma palavra-chave. Essa palavra-chave é revelada em algum momento da aula. Então você fica atento até o final de cada aula para anotar. Nas aulas 1 e 2, a palavra já foi revelada. Então, se você não pegou a palavra-chave, assiste a gravação para anotar. E hoje nós vamos revelar a última palavra e explicar detalhadamente o que você deve fazer para concorrer a essa bolsa. Então é crucial que você esteja atento à aula para não perder a palavra-chave e as instruções para participar do sorteio. Mas agora, vamos em frente que eu vou te mostrar como tomar decisões clínicas com rapidez, eficácia em caso de diarreia, mas também como expandir, esse raciocínio clínico para problemas clínicos diversos que você atende, como tosse, inapetência, vômito e todos os outros. Bom, então vamos lá, gente, falar sobre diarreia. Diarreia aguda, como a gente já viu na aula 1, conceito, o professor Paulo reforçou ontem, mas só para todo mundo estar aqui na mesma página. Ela pode ser definida como um aumento, da frequência de defecação, ou fluidez das fezes aumentadas, ou volume de fezes aumentadas, e é categorizada como aguda se durar menos de 14 dias. Então, tem algumas literaturas que falam até 7
Tem aquele limbo de 7 a 14, mas em geral até 14 é considerada aguda em um paciente que era previamente saudável. Bom, uma coisa muito importante e que gera angústia na rotina. É muito comum que a gente tenha diarreia de causa extraintestinal. Nem sempre a diarreia está associada a uma doença gastrointestinal. Então, é muito importante que você saiba construir uma boa lista de diagnósticos diferenciais e saiba como conduzir essa investigação, porque tu vai ter que tomar decisões com o paciente antes de ele ter um diagnóstico definitivo. Eu vou mostrar vários casos clínicos aqui na aula, vai ficar mais fácil para vocês. Atender o paciente com gastroenterite aguda, com diarreia aguda, às vezes ele vai ter vômito associado ou não, aqui vai seguir o mesmo fluxograma de diagnóstico. O que você precisa fazer? Anamnese, exame físico, história clínica desse paciente, o básico de qualquer atendimento. Então, qual que é a idade, status de imunização, se usou algum fármaco recentemente ou usa algum fármaco de uso contínuo. Se tem outros sinais clínicos concomitantes, como dor abdominal, vômito profuso, apatia intensa, depressão de estado mental, você vai avaliando isso, né? Desde a inspeção visual desse paciente, juntando com o histórico, e se houve alguma mudança recente na dieta ou algum evento de indiscrição alimentar, que quando o animal comeu alguma coisa que não devia. Se no teu exame clínico, né, que é o exame clínico? É a junção da história clínica, anamnese e exame físico, você identificar sinais clínicos discretos ou autolimitantes. Então, o que seria isso? Em resumo, é aquele paciente que está bem no consultório, ele está ativo, o estado mental está normal, ele não está desidratado. Esses seriam sinais clínicos discretos ou autolimitantes. Nesse caso, o principal diagnóstico é a gastroenterite inespecífica. Eu até passei já este fluxograma lá na aula 1, mas agora a gente vai aprofundar esse tema. Então, com sinais clínicos discretos ou autolimitantes, os principais diagnósticos diferenciais são imprudência dietética, uso de fármacos que podem cursar com diarreia, como antimicrobianos, anti-inflamatórios, corticoides, ingestão de substâncias químicas tóxicas ou ingestão de algum material estranho, que pode ser um corpo estranho ou não, ingestão de coisas que não são para comer. Nestes casos aqui, gente, o exame mandatório que nunca pode faltar é o exame de fezes, porque as parasitoses gastrointestinais também entram aqui na lista de diferenciais. O Willis Mole e sedimentação são testes que são básicos do coprológico, né? E para a identificação de giardia ou coccídeos, aí o ideal é a gente usar as técnicas de Faust ou Schitter associado. Dependendo do laboratório, eles já incluem no coproparasitológico essas 3 ou 4 técnicas. O laboratório que eu uso aqui inclui essas 4 técnicas na cobrança normal de coproparasitológico. Então, você tem que verificar isso na hora da tua requisição. Mas o fato é que esse exame não pode faltar. Eu já cansei de ver casos que o animal usou vermífugo e o veterinário achou, não, usou vermífugo, não tem verminose. E comeu bola no diagnóstico. Então, mesmo que tenha usado, pode ter havido reinfecção, pode ter sido inefetivo o tratamento, pode ter calculado dose errada. Não dá para descartar a verminose só olhando para o histórico de averminação recente. O que mais que vocês têm que ver? Se esse paciente, ao invés de sinais discretos ou autolimitantes, ele está com sinais clínicos graves ou sistêmicos, ou que não são leves, né? A gente já vai falar sobre critérios clínicos. Mas quais seriam esses sinais que indicam gravidade? Desidratação de moderada a grave, e é óbvio que se tiver já uma hipovolemia, um choque, é muito mais grave do que uma desidratação moderada. Dor abdominal, depressão do estado mental, é algo importante para a gente avaliar. Melena e hematoquesia são sinais de gravidade, mas não significa que vai precisar daquele antimicrobiano, a gente já vai falar sobre prescrição. Presença de uma massa abdominal ou alça dilatada e vômito frequente. Esses são os principais sinais. Sinais de doença sistêmica também nós vamos ajudar a correlacionar, juntar as pecinhas do quebra-cabeça. A gente acabou de ver que não é só a doença gastrointestinal que leva a diarreia. Então tem ascite, tem a linfadenomegalia, tem tosse, secreção ocular, nasal, hepatomegalia, oligúria, anúria, icterícia, febre. Tudo isso a gente vai juntar dados para conseguir fechar essa abordagem clínica, né, que vai ser inicialmente
de conduta clínica mesmo e terapêutica. Nem sempre a gente vai ter um diagnóstico imediato, na maioria dos casos não, mas você precisa também saber o que fazer, mesmo quando não tem um diagnóstico imediato. E a gente tem como saber e como fazer uma terapêutica assertiva, mesmo sem ainda ter um diagnóstico 100%. Não vai, não, fica aí se cagando tudo, e que eu preciso dos exames para decidir o que eu vou fazer. Não, a gente pode já iniciar com critérios de tratamento antes de ter um diagnóstico específico, que são basicamente tratamento de suporte, mas bem feito. Quando você tem sinais clínicos graves ou sistêmicos, e até mesmo quadros de sinais clínicos moderados, que eu já vou passar os critérios para vocês, tem o guidelines novo de tratamento de diarreia aguda, divide em sinais leves, moderados, graves. Esses graves podem ser críticos ou não críticos, tá? Mas se o paciente já tiver sinais clínicos sistêmicos, vocês podem seguir este fluxograma. Tem sinais só leves, o exame fecal é o principal exame. Ah, professora, não pode fazer hemograma, bioquímica sérica? Até pode, mas em geral não vai mudar a decisão clínica, e se você não fizer, não está errado também. Então, você tem que saber avaliar bem clinicamente esse paciente. O paciente tem sinais clínicos graves ou sistêmicos, o que a gente vai fazer? De triagem de exames, tá? Depois a gente já vai falar em tratamento. Não pula o exame de fezes antes de falar nos outros exames. Vou reforçar aqui, não esquecer do copro, mesmo que o quadro seja mais grave. É mais comum que a parasitose leve a um quadro, sinal clínico leve. Mas dependendo de quanto tempo, qual endoparasita, combinação de endoparasitas pode ter um quadro clínico mais moderado a grave. Ou se o paciente desidratou, em consequência da doença, também já vai ter um quadro clínico mais grave. Então, precisa fazer o exame de fezes, é mandatório na investigação. E exames de sangue, o que a gente pode indicar? Hemograma, proteína plasmática total, eletrólitos, principalmente sódio e potássio, lembrando que o hipoadrenocorticismo pode causar diarreia aguda e diarreia crônica. Bioquímica sérica, LTFA, ureia, creatinina, albumina e bilirrubinas totais. Pensando principalmente nas causas extra-gastrointestinais que cursam com diarreia. E aí a gente consegue abordar de forma mais integrativa todo esse paciente. Ultrassonografia abdominal, no paciente que tem sinais clínicos sistêmicos ou graves, a gente vai indicar também. No caso de suspeita de hipoadreno, aí o principal exame que vai direcionar nesse sentido de triagem é a relação sódio-potássio. Se ela tiver menor que 20, é bastante sugestivo de hipoadreno, aí cortisol basal e testes de estimulação com a CTH podem ser feitos sequencialmente. Então, considerar este diferencial aí também. Lembrando, se tem dúvidas, vai deixando aqui nos comentários. Bom, uma dúvida que costuma surgir quando a gente fala nessa classificação é exatamente como classificar uma doença leve, moderada e grave. Então, a principal referência dessa aula é esse guidelines do uso de antimicrobianos em diarreia aguda em cães, que foi publicado no final de 2024, é bem recente. E o que eles trazem aqui como critérios mais práticos? Só que eles são muito dependentes da tua habilidade de fazer um bom exame físico. Estado mental, status de hidratação, presença de febre são um dos principais pontos que você vai avaliar. E aí, nos quadros moderados a grave, juntar com a avaliação do hemograma e dos outros exames desse paciente. Então, doença leve, estado mental, o animal está alerta, responsivo, abanando o rabo no consultório, tá? Em bom estado geral. Não tem desidratação e não tem febre. Isso é considerado doença leve. E já teve muitos casos assim. E eu já vi muita gente prescrevendo tudo errado para esse paciente. Metronidazol, diarreia sendo deficiência de metronidazol. Nesse paciente a gente já vai falar da terapêutica. Ele é um paciente com doença leve. Na maior parte dos casos, ele não vai precisar de antimicrobiano. Doença moderada. O estado mental levemente ou moderadamente deprimido, então aquele paciente que já está mais quietinho, um pouco apático, mas não está super deprimido. Já pode ter desidratação, que pode variar de moderada até uma hipovolemia, mas é mais comum que seja uma desidratação mais branda, né, sendo uma doença moderada. Presença de sinais sistêmicos, como taquicardia, mas depois redução da pressão arterial, o pulso mais fraco, e faz a fluido, corrige a desidratação, o paciente já fica melhor. Esse seria um quadro moderado. Sem febre e sem sinais de inflamação avassaladora.
que seria, no hemograma, a ausência de neutrofilia grave, então o ponto de corte aqui costuma ser 25 mil leucócitos. Tomar cuidado na interpretação, porque quando a gente tem uma leucocitose, ela pode ser linfocítica, neutrofílica, então você tem que saber interpretar o hemograma, não é só olhar para um número sozinho. Neutropenia, tá? Em geral, abaixo de 2 mil neutrófilos, e leucopenia abaixo de 4 mil leucócitos. Ou sinais de disfunção orgânica, como, por exemplo, uma hiperbilirrubinemia associada já um sinal de disfunção orgânica, esse paciente já entra lá nos critérios de classificação de sepse. Em geral, o tratamento requer fluidoterapia e cuidados de suporte, e o animal pode ou não ser hospitalizado. Você tem que avaliar cada caso. Doença grave, quais são os critérios? Estado mental moderadamente a gravemente deprimido. Desidratação, também presente. Sinais sistêmicos, pode ter febre, mas não é obrigatório ter febre, e pode estar até hipotérmico. Os pacientes com doença grave podem desenvolver sinais de inflamação avassaladora, inflamação grave. De novo, quem não anotou os parâmetros, leucocitose acima de 25 mil leucócitos, leucopenia abaixo de 4 mil leucócitos e desvio à esquerda maior que 2.500 bastonetes. Esses são os sinais assim mais numéricos no hemograma, mas, de novo, você tem que saber interpretar. Se for uma leucocitose por linfocitose por estresse, não é sinal de inflamação. Disfunção orgânica é possível que o paciente já tenha algum sinal, como hiperbilirrubinemia, mas aí tem que correlacionar, existem várias causas de hiperbilirrubinemia, por isso que você tem que estar juntando todas essas pecinhas do quebra-cabeça. Em geral, o paciente com doença grave requer hospitalização, fluidoterapia e cuidados de suporte mais intensivos. Aqui no paciente com doença moderada, às vezes a gente consegue fazer um tratamento ambulatorial e retorna no outro dia, segue o tratamento. Aqui no paciente com doença grave, em geral, vai requerer internação. Categorias específicas dentro da doença grave. Ainda a gente pode ter essa separação, né, em um quadro crítico e não crítico. Quadro crítico é aquele paciente que está com estado mental muito deprimido, choque ou comprometimento vascular grave e sinais de disfunção orgânica ou sepse. E não crítica, com sinais sistêmicos que persistem ou pioram apesar da reposição de fluidos. Esse aqui é a base para você saber como conduzir. Chegou o paciente, é doença leve, moderada ou grave. E ainda tem a subclassificação de diarreia hemorrágica ou não. Não muda a conduta, o que mais muda a conduta é se é doença leve, moderada ou grave, independente de se tem sangue ou não. Cultura fecal. Cultura fecal serve para alguma coisa de exame? Agora eu vou falar sobre alguns exames específicos. Não, tá? É muito baixo o valor diagnóstico, só para situações muito pontuais e específicas, e, em geral, não se usa na rotina de diarreia aguda. Teste de parvo tem que fazer em todo mundo? Olha, se for bem exagerado, até tem, mas se é aquele paciente totalmente vacinadinho, já adulto, uma diarreia simples, nem hemorrágica não é, a chance de ser parvo é muito baixa. Tá errado fazer o teste? Não. Mas eu costumo usar critérios epidemiológicos na tomada de decisão e também avaliar ali a aceitabilidade do tutor, né? As condições socioeconômicas do tutor. Se é um paciente jovem, não vacinado com diarreia hemorrágica, é o primeiro exame que você tem que fazer. Né? Não vai, não, vou priorizar a dosagem de sódio e potássio séricos porque eu acho que é hipoadreno. Um filhote não vacinado com diarreia com sangue. Não faz sentido epidemiologicamente, entende? Então, no paciente até 2 anos de idade, o risco de parvovirose é maior, mas a gente já sabe que acontece em pacientes adultos, já atendi até em pacientes idosos. Então, não está com imunização em dia, o ideal é fazer o teste de parvo ou PCR para parvovirose. Como o teste, o SNAP test, ele é altamente sensível, específico e é fácil de fazer no consultório, é o que a gente mais usa. Se o paciente, então, chegou para ti com um quadro assim, ó, diarreia hemorrágica aguda, adulto jovem vacinado com grande quantidade de sangue fresco nas fezes, teste de parvo for negativo, tem elevação de proteína plasmática total ou eritrocitose na avaliação do hemograma e não tem leucopenia, tem grandes chances desse animal ter síndrome da diarreia hemorrágica aguda, que é uma condição clínica que, em geral, é causada por toxinfecção alimentar, tá? Mas não tem nada a ver com parvovirose e esses são os principais critérios clínicos. Suspeita de corpo estranho, quando você vai suspeitar de uma obstrução mecânica gastrointestinal, ou um corpo estranho, ou uma intuição, ou uma massa abdominal. Geralmente, quando tem obstrução gastrointestinal, na maioria, esmagadora maioria dos casos, a gente vai ter vômito, em geral esse vômito é profuso, e dor abdominal.
É muito difícil que o animal tenha obstrução gastrointestinal por corpo estranho ou massa ou intuscepção e tenha só diarreia. Tá lá faceiro, abanando o rabo, sem nenhum outro sinal clínico. Eu não digo que é impossível, porque eu já peguei um Golden que estava assim, mas é muito improvável. Mas ele tinha vômito, tá? Pelo menos vômito ele tinha, ele estava faceiro, abanando o rabo, não tinha dor abdominal, mas tinha vômito. Então, sempre avaliar o histórico, a chance de ter ingerido o corpo estranho, o quadro clínico e pensar nesses principais aspectos. Lembrar que para a triagem de obstrução gastrointestinal, a ultrassonografia é muito mais sensível do que a radiografia abdominal. Bom, outra doença que pode estar associada à diarreia é a pancreatite. E aí o teste de triagem é o teste de lipase pancreática específica, que tem o teste semi-quantitativo, que é o SNAP test, ou a lipase pancreática específica com dosagem sérica mesmo de lipase. Menor que 130 afasta a hipótese de pancreatite e o SNAP negativo também afasta a hipótese. Para a pancreatite, os mesmos critérios aqui. É muito mais comum que o paciente tenha vômito associado e dor abdominal. É muito difícil que ele tenha só diarreia, mas não é impossível. Então, você tem que avaliar o conjunto da obra. Clínica desse paciente, histórico, regresso, o que houve de alteração na dieta, que pode ser um fator de risco. A ultrassonografia de abdômen, dependendo, né, se esse paciente já fez, ela pode indicar sinais de pancreatite, para decidir a real necessidade de fazer esse teste. Ah, mas chegou com diarreia, eu quero fazer, é errado? Não é errado, mas aí você tem que ter raciocínio clínico e bom senso para identificar o que é prioridade no teu paciente. A gente já viu esse artigo aqui na primeira aula, mas eu quero reforçar isso. Por que é tão importante a gente saber todos esses critérios, saber quais exames utilizar, saber classificar em leve, moderada e severa, para que a gente tenha uma conduta adequada. Esse estudo viu que 50% dos veterinários prescrevem antibiótico quando atende qualquer diarreia e 90% dos pacientes não precisam de antibiótico. Então, existem vários erros de conduta que a gente já viu na aula 1, mas disparado, usar antibiótico para todo mundo com diarreia é o erro mais comum. E tá errado, não é opinião minha. Toda a literatura fala sobre isso e a gente sabe de todos os impactos negativos que isso pode causar na vida do animal, que a gente também já falou na aula 1. Tá? Na vida daquele indivíduo, da comunidade, de espalhar resistência. Bom, então, o que o Guideline de 2024 traz sobre o uso de antibiótico? Ele repete o que a gente já vinha vendo em publicações e já sabia na rotina nos últimos anos. Que, basicamente, uma doença diarreia com quadro agudo, seja com sangue ou não, hemorrágica ou não, tanto faz. Tá? E doença leve, não usa antibiótico. Se tiver diarreia aguda, hemorrágica ou não, de novo, tanto faz. E doença moderada, não usa antibiótico. Professora, como é que eu vou saber se é moderado ou leve? Volta aqui, ó. Faz um print desse trem e guarda. E vai lá e cola na hora que tu tá atendendo. Porque é isso aqui que vai definir a tua conduta. Exceção em quadros moderados é se tiver leucocitose intensa ou desvio à esquerda degenerativo, ou aqueles critérios que eu falei para vocês, leucopenia e desvio à esquerda mais de 2.500 bastonetes. E eu já vi gente se contorcendo, tem 400 bastonetes, tem que entrar com antibiótico porque tem desvio à esquerda. Calma, isso só indica que tem um processo inflamatório, não necessariamente uma infecção. Então, você junta critérios clínicos com uma boa interpretação do hemograma. Beleza? E quando que usa antibiótico? Nunca usa? Nem usa. Mas em quadros de diarreia aguda hemorrágica ou não hemorrágica e doença grave. Então, nos quadros de doença grave, com estes critérios aqui que vocês vão classificar. Mas você não vai sair passando antibiótico para todo mundo antes de hidratar. Você vai hidratar esse paciente em primeiro lugar. Tá? Até porque o uso de antibiótico no paciente desidratado aumenta o potencial nefrotóxico e não vai ter uma distribuição adequada. Então, primeiro, você vai repor essa fluido para decidir se vai iniciar de fato antibiótico ou não. Qual antibiótico, professor? Se o paciente não tem doença crítica, então sinais sistêmicos que persistem ou pioram apesar da reposição de fluidos, mas ele não está com estado mental gravemente deprimido, não chegou chocado ou com comprometimento vascular grave, tá? E não tem sinais de sepse. A primeira linha de tratamento, olha ali, cadê o metronidazol? Não está na lista.
não é porque eu não gosto dele, gente. Para diarreia aguda, são essas as recomendações mais atuais. Então, não crítica, ampicilina ou amoxicilina, de preferência com clavulanato, mas depende do que você vai ter disponível para uso parenteral. Se a gente for olhar o espectro da ampicilina, ele é muito mais parecido com a amoxicilina, porque são ambas aminopenicilinas. Amoxi com clavulanato, ampicilina com sulbactam, elas são muito parecidas porque tem um potencializador. Então, essa é a recomendação. Pode ser amoxi simples? Até pode, mas com certeza com clavulanato ela vai ter suas vantagens aí nesse contexto. Só que é difícil de achar injetável. E sulfa com trimetoprim, também é uma alternativa. Em caso de estado, eu particularmente não gosto muito de usar sulfa com esse intuito aqui. Eu uso mais aquele paciente que tem diagnóstico de coccidiose, por exemplo, pensando na diarreia. O paciente tem doença grave e está em estado crítico. Ele chegou chocado, estado mental gravemente deprimido, sinais de comprometimento hemodinâmico grave. Quais são os antimicrobianos que eu vou utilizar? Combinação de aminopenicilina, seja amoxi ou ampicilina, com uma fluoroquinolona ou um aminoglicosídeo, como a amicacina ou a gentamicina. Ou ainda, clindamicina com uma fluoroquinolona. Então, você vai escolher ou amoxi, ou amp, ou clindamicina, com fluoroquinolona, tá? Aí a mais utilizada é a ENRO nesse contexto, ou aminoglicosídeos. Então, apesar de todos os guidelines de conduta com antimicrobianos priorizarem o uso de fluoroquinolonas só baseado em cultura e antibiograma, neste contexto de diarreia grave, pelo risco de sepse e uma bactéria gram-negativa envolvida, Escherichia coli é uma das mais comuns, e a fluoroquinolona ser bem efetiva, pode-se utilizar ela sem cultura e antibiograma, até porque cultura e antibiograma das fezes vai ter pouco valor diagnóstico, tá? Mas nesses critérios aqui, certo? Então, vocês têm que olhar bem direitinho esses critérios, tá? Para quem quiser, aqui é uma tabelinha que a gente traduziu ali do guidelines, tá? Que deixa, assim, bem fácil de lembrar. Então, aminopenicilina ou clindamicina com fluoroquinolona ou aminoglicosídeos. Cuidados: evitar fluoroquinolona em animais jovens, em fase de crescimento, que pode afetar a cartilagem articular. Aminoglicosídeos são sabidamente nefrotóxicos ou com potencial de nefrotoxicidade. Então, não pode usar em hipovolêmico, hipotenso, e evitar usar um paciente com função renal comprometida. Em casos de diarreia hemorrágica aguda, além de seguir as recomendações que eu acabei de falar, sobretudo quando o teu diagnóstico é síndrome da diarreia hemorrágica aguda, lembra que eu falei dos critérios anteriormente? O paciente está lá com teste de parvo negativo, hemograma tem eritrocitose, hemoconcentração, e não tem leucopenia, e no histórico, né, a grande risco de toxinfecção alimentar, a gente pode seguir esses critérios aqui, que são muito parecidos com os anteriores, mas tem uns adendos, tá? Então, o que você tem que olhar? Tem sinais sistêmicos de doença que persistem após a reidratação? Por exemplo, sinais de estado mental deprimido, taquicardia, taquipneia e hipotensão, mas eles persistem depois de você corrigir a hipovolemia. Aqui ele se enquadraria lá no estado grave. Então, é a mesma informação em outra tabela de outro artigo. Sinais de inflamação sistêmica: febre, valor de leucócitos menor que 4.000, então leucopenia, ou uma leucocitose maior que 25.000, mas cuidado novamente na interpretação dessa leucocitose. E neutrófilos bastonetes maior que 2.500, tá? Então, se o paciente estiver com essa condição, ou essa, ou mais de uma juntas, justifica o uso de antibióticos. Outras condições que justificam: paciente que usa imunossupressor, ou que tem neutropenia importante, e que tem alta probabilidade de eliminação ineficaz de bactérias pelo fígado, lá pelo sistema porta, como no shunt portosistêmico ou na disfunção hepática. Aqui, nestes casos, ele vai ter prescrição de antimicrobianos, mesmo que ele tenha um quadro moderado ou leve. Lembrando que a terapia antimicrobiana, eu já falei sobre isso nessa aula, na aula 1 também, ela não é indicada para síndrome da diarreia hemorrágica sem evidência de sepse, para desbiose intestinal, exceto em casos excepcionais, mas na maioria dos casos o antibiótico vai piorar a situação, em infecções por giardia,
o tratamento padrão, primeira linha, é o febendazole e não antibiótico, metronidazol. Doença inflamatória intestinal, a menos que tenha sinais de colite granulomatosa ou histiocítica, que daí o tratamento é com antimicrobianos, que o professor Paulo já explicou na aula passada. Talvez nesse ponto da aula, quem já viu usar muito na rotina, já usou muito, vai ficar mais... Melhora mais rápido? Eu acho que melhora, eu acho que precisa. Isso é coisa de artigo, não funciona na prática. Eu já vou mostrar casos práticos. Mas olha só, o que os estudos mostraram? Que a duração média da diarreia aguda e doença leve com o uso de antimicrobianos variou de 1,7 a 9,3 dias de diarreia. Quem recebeu antimicrobianos. E o grupo que não recebeu nesse estudo, a diarreia durou de 1,9 a 6,6 dias. Ou seja, o uso de antimicrobianos atrasou a recuperação. Então, você que está aí com essa coisinha aí na tua cabeça, não, mas melhora mais rápido, me dá agonia de não fazer, tu está piorando a situação. Não é essa a recomendação. Não é uma observação individual. No Bob, que veio semana passada, os antibióticos melhorou em um dia. Isso não é dado suficiente para tomada de decisão clínica. Vou usar em todo mundo agora. Então, tomem cuidado com isso. A duração média da diarreia em cães que tinham diarreia aguda e doença moderada, quem usou antibiótico reduziu, eu chego a achar engraçado. 0,07 dias e 0,38 dias. Daí era a diferença entre amoxicilina com clavulanato e metronidazol no tratamento. 0,07 dias mais rápido de recuperação. Isso é significante? Nada, né? Irrelevante. E eles viram que o amoxicilina com clavulanato foi um pouquinho mais eficiente em encurtar a duração de diarreia nesses estudos que viram encurtamento, mas a diferença foi considerada trivial, ou seja, abaixo de 24 horas e não alterou a conclusão geral, ou seja, não tem benefício usar, é irrelevante. Na verdade, irrelevante do ponto de vista benéfico, mas traz vários prejuízos, por isso que a gente não deve utilizar. Este outro estudo aqui, um pouquinho mais antigo, de 2011, já trouxe, né, que o tratamento com amoxicilina com ácido clavulânico em pacientes com gastroenterite hemorrágica, tinha sangue, eu sei que muita gente aí surta com sangue, não afetou a taxa de mortalidade, não diminuiu a duração da hospitalização e nem a gravidade dos sinais clínicos. Então, para quê, né? Este outro estudo comparou o uso de probióticos com metronidazol. E os pacientes que usaram metronidazol, a diarreia durou mais tempo. Então, tem aquela justificativazinha, ele não, mas melhora mais rápido. Não, mas se tiver giardia. Não é a primeira linha de tratamento para giardia, não melhora mais rápido. Tá? E nesse estudo aqui, o probiótico deu um bom resultado, mas ele ressalta que precisam de mais estudos para realmente provar que o uso de probiótico vai acelerar a recuperação. Uma curiosidade importante, gente, nesse guideline de 2024, eles também fizeram um levantamento sobre os efeitos adversos da terapia antimicrobiana, tá? Em cães que estavam saudáveis, eles nem tinham diarreia. Os efeitos adversos mais comuns foram hiporexia, vômito e diarreia. E 56 a 100% dos cães saudáveis, após a administração de metronidazol sozinho ou em combinação com enrofloxacina, tiveram diarreia. Então, tu vai usar um trem que causa diarreia em mais da metade dos pacientes saudáveis que usam para tratar diarreia sem critérios claros de uso, não tem indicação. E a gente já viu que se for usar antimicrobiano, ele não é a primeira linha de tratamento. Tá? E aí? Para esse paciente estar classificado como doença leve ou moderada, o que vocês fazem? O que eu faço na rotina? Tá? Então, o painel considera, né, a investigação de tratamentos não antimicrobianos como uma prioridade. É o que é recomendado usar atualmente. Agora, não existem estudos ainda mostrando se usar probiótico A dá tal resultado, probiótico B dá tal resultado e etc. Mas o que a gente sabe é que para esses pacientes é só o tratamento de suporte, não precisa de antibiótico. Tá? Então, o que a gente vai fazer com o paciente com quadro leve ou moderado? Hidratação, que pode ser oral, subcutânea ou IV, vai depender da avaliação clínica. Então, se esse paciente só está perdendo líquido, mas ainda não está desidratado e não está vomitando, hidratação oral.
Tem uma desidratação leve, até 5%, pode fazer uma hidratação subcutânea, ambulatorial, e aí ele vai para casa e vai seguir com a hidratação oral. A partir de desidratação moderada, fluidoterapia endovenosa é a recomendação mais indicada. Calcular a fluidoterapia adequadamente. Botei até 2 vezes. Não adianta só botar o paciente na fluido, largar lá na gaiola e vamos ver como é que ele fica. Sem cálculo adequado da fluidoterapia não vai ser efetivo. Pode ser até pior esse paciente. Não dá tempo de eu entrar em cálculo de fluidoterapia aqui, mas vocês precisam saber isso. Nutrição, uma dieta gastro pode ser indicada, mas nem todo paciente vai aceitar, vai estar inapetente, não vai querer a ração. Dieta leve também pode ser indicada. As principais indicações de dieta leve que a gente tem em literatura, que eu uso na prática clínica também dá muito certo. Arroz branco bem cozido, dobro de água que a gente usa pra gente para aumentar a digestibilidade dele. Peixinho de frango cozido ou um patinho moído, depende do gosto aí do animal. Batata inglesa, pode adicionar bem cozidinha também. Eles costumam aceitar bem e contribuir para essa melhora clínica. Esse paciente não pode ficar sem comer. Paciente que não se alimentar espontaneamente, a gente vai ter que calcular necessidade de ingesta diária e fornecer nutrição enteral, seja por sonda nasogástrica, por sonda esofágica, mas isso não costuma acontecer em quadros leves a moderados, tá? Dependendo do contexto clínico, ainda dá para associar um estimulante de apetite. E probióticos, eu uso bastante probiótico na rotina, tá? Tem alguns estudos que falam, também não faz diferença usar probiótico, mas mal não faz. Tem outros que dizem que não, vai fazer diferença, vai recuperar mais rápido. Eu observo isso na minha prática clínica, recuperação mais rápida, mas com probióticos específicos. Alguns não vejo diferença. O que eu mais uso hoje é o Beneflora da Avert, e eu não sou patrocinada por eles, eu só estou contando de vivência clínica para vocês, tá? Então vamos ver alguns casos clínicos para vocês verem que tudo que a gente está falando aqui é aplicável na rotina, não é só coisa de artigo. Então o primeiro caso é a Maia, uma Golden fêmea de 6 meses, ela tinha 15 quilos, e a tutora relatou que ela apresentava fezes amolecidas e episódios de diarreia mais intensa desde que pegou no canil, já faziam 3 meses, tá? Ela tinha 6 meses de vida e foi adotada com 3 meses de vida. Quando ela chegou pra gente, ela tinha agudizado esse quadro de diarreia, com uma diarreia bem líquida, com algumas estrias de sangue, tá? Ela estava bem, aquele golden filhote, bem clinicamente, comendo, ativa, sem depressão do estado mental. Então, lembrando lá da classificação, esse paciente é leve, né? Só que a gente já vê que é um estado leve. O que a gente fez? Exame de fezes e deu positivo para Giardia. E foi feito um hemograma também, não era totalmente necessário, não lembro exatamente no contexto desse caso de 2023 por que foi feito, mas também não tem mal nenhum em solicitar o hemograma e estava tudo normal. E aí, nesse caso, precisa de antibiótico? Vão deixando aqui para mim nos comentários. Vamos ver se vocês entenderam alguma coisa da nossa aula de hoje. Não precisa, né? Tratamento padrão de giardíase é febendazole, 3 dias consecutivos, associado ao banho e desinfecção ambiental com amônia quaternária. Certo? E ela evoluiu muito bem. Caso 2. Pompom, canino, shih tzu, 1 ano, é uma fêmea não castrada, que tinha sinais neurológicos também associados. Ela estava bem apática, com rebaixamento do nível de consciência, déficit de avaliação de nervos cranianos, que pioravam após a alimentação, essas alterações em nervos cranianos, salivação excessiva e dor abdominal. Tinha ainda diarreia intensa, estava desidratada e muito apática. Se a gente olhar lá para a nossa tabela de classificação leve, moderado ou grave, essa paciente é considerada grave, o estado que ela chegou. Hemograma dela estava relativamente normal, acho que tinha linfopenia, tinha linfopenia somente. Está associada à doença crônica, que era o quadro dela. Bioquímica sérica, os triglicerídeos estavam aumentados, a gente tem uma leve redução de albumina, a LT aumentada, a ST aumentada, a fosfatase alcalina aumentada e GGT aumentada. Então, tem sinais de lesão hepática e colestase, certo? A glicose estava normal e o exame de urina mostrou cristais de biurato de amônio. Juntando a clínica dela, né, rebaixamento do estado mental ficava pior,
após a alimentação. Tinha déficit de nervos cranianos também, que pioravam após a alimentação. Sinais de lesão hepática, colestase, cristais de biurato de amônio na urinálise. A principal suspeita clínica era shunt portosistêmico. Ela foi encaminhada para tomografia. A tomografia sugeriu shunt. Nesse caso, usa antimicrobiano? Usa. Lembram aqui do critério? Shunt portosistêmico, alta probabilidade de eliminação ineficaz de bactérias pelo fígado. Associado ao quê? Quadro clínico grave. Se a gente for olhar lá na tabela, era grave o quadro que ela chegou. Certo? Então, neste caso, foi usado antimicrobiano. Foi usado ampicilina com subactam pela via endovenosa. Então, no 2, usamos antibiótico. O terceiro caso, esse aqui foi semana passada que eu atendi, tá quentinho. É a Belinha, uma maltese de 2 anos, fêmea. Agora eu fiquei em dúvida se ela era maltese ou lhasa. Tá com cara de maltese, mas tá meio estranho, né? Mas tanto faz. Ela tinha diarreia com sangue há 24 horas, quando ela chegou para mim. E não tinha vômitos, estava comendo e ativa, e esse era o cocôzão dela. Tinha umas fotos que a tutora me mostrou na hora, eu esqueci de pedir para ela mandar, que tinha sangue. Aqui, em alguns pontos, dá para ver uma coisa que lembra sangue, mas não está bem vivo. Nas outras fotos tinha sangue. No exame físico, ela estava com 39,6 de temperatura, mas ela estava agitada no exame físico, e era um dia muito quente. A gente tem climatização, tem ar-condicionado, mas assim, está fazendo 40 graus todo dia aqui. Então, ela chegou da rua muito quente e estava bem agitada. Dificilmente um paciente com febre vai estar agitado, ele vai estar caído. Frequência cardíaca e frequência respiratória. Cardíaca normal, mas tinha taquipneia, ela estava bem agitada. Então, não tinha dispneia, só uma taquipneia por agitação. Palpação abdominal não tinha alteração, não tinha dor. Linfonodos estavam normais, mucosas normopuradas. E eu indiquei exame de fezes e hemograma e bioquímica sérica. Ela nunca tinha feito nenhum exame de sangue na vida. E a tutora relatou que ela era muito chata para comer. Ela, se deixasse só ração, ela ficava às vezes 2 dias sem comer, e daí eles acabavam dando comida, e que ela queria investigar melhor isso. Pela diarreia, pelo quadro clínico leve, nem precisaria, mas a gente pode fazer essa investigação também, só não deve pular o exame de fezes. Com esse quadro clínico, usa antibiótico? O que vocês acham no caso 3? Deixa aqui para mim. Quadro leve, não usa antibiótico. Não tinha sinais de desidratação, também esqueci de mencionar. Eu fiz dipirona e beneflora, que foi o probiótico. Dipirona eu fiz injetável, porque a tutora relatou que achava que ela estava com dor ao defecar. Eu acho que ela teve muito diarreia o dia inteiro, machucou ali a bundinha, então eu fiz a dipirona com esse intuito de analgesia, não pela temperatura um pouquinho aumentada, porque provavelmente era uma hipertermia pela agitação. E o beneflora. Essa conduta foi antes de chegar a qualquer exame, foi no dia do atendimento. Isso foi num domingo à noite. Daí eu coletei os exames no outro dia de manhã, a gente nem coletou no domingo à noite, e mandou para o laboratório. No outro dia de manhã ela já estava muito melhor. O restante da conduta foi aguardar os exames e seguir somente com o probiótico. A dipirona nem foi prescrita para casa. Hemograma estava relativamente normal, tá? Com uma tendência de alta aqui para o hematócrito, então pode ser que ela tinha começado a desidratar, mas a proteína plasmática não estava alta. Tinha uma leve leucocitose. E é por isso que eu coloquei esse caso aqui, porque tem gente que surta com esse número aqui, ó. Ah, não, leucocitose, antibiótico, tá louco? Como é que eu vou deixar essa leucocitose aqui? Relaxa. Ela não tá bem clinicamente, não tem nenhum critério de gravidade, não tem desvio esquerdo importante, não tem outro achado, é só uma leucocitose leve, pode ser só uma resposta inflamatória. Então não tem por que você se desesperar com o número de leucócitos aumentado, desde que você saiba o que está fazendo, saiba interpretar o quadro clínico correlacionado com os exames. Tá? Tenha, ó, a raciocínio clínico afiado. Restante da bioquímica sérica dela, que a gente pediu mais básica, aí deu tudo normal, e o exame de fezes também normal. E ela seguiu bem. No segundo dia de tratamento, ela teve um evento ainda de cocô mole, e depois ficou normal. O único tratamento realizado não foi feito fluido, porque eu não vi desidratação clínica, ela estava comendo, estava tomando água, e foi feito só probiótico. Melhorou, não usou antibiótico. Tá? Então não é coisa de livre. O quarto caso é o Romeu, um Lulu, da Pomerânia, de 4 meses de idade, todo cagado. Ele já estava com diarreia 24 horas, assim, a tutora estava desesperada, que ele fez cocô no apartamento inteiro, era muita diarreia. Tinha tido um vômito também. Foi
tratado para toxocara 1 mês atrás, que ele tinha consultado com a gente, feito exame de fezes, protocolo padrão de triagem em filhote que a gente costuma fazer, e tinha toxocara. Na época ele nem estava com diarreia. Aí foi tratado, ficou bem, e 1 mês e meio depois voltou com esse quadro de diarreia. Vou contar o resto falando, porque se eu fosse escrever aqui ia ficar muito texto, mas eu lembro bem do caso dele. Na casa dele tinha um papagaio em uma gaiola, e ele tinha acesso a essa gaiola, e de vez em quando ele ia lá comer resto de comida, e lambia os cocô do papagaio também, tá? Isso aumenta o risco epidemiológico de coccidiose, já é um filhote, né? Então a gente pediu um novo exame de fezes, eu não achei esse exame para botar o print para vocês no e-mail, mas deu positivo para isosporose, coccidiose. E foi prescrito probiótico e antibiótico sulfacontrimetropina. Tá? Na verdade, eu fiz injetável, porque ele era terrível para tomar comprimido. Esqueci de falar da clínica dele. Ele chegou assim, ó, gente, virado no capiroto no consultório. Estado mental normal, muito bem clinicamente, super agitado, sem sinais de desidratação, mesmo com a diarreia importante que ele havia tido. Ele estava tomando água, teve um vômito somente. Então, usou antibiótico. Tá? Mesmo sendo um quadro leve. Peraí, professor, não é quadro leve, não usa antibiótico, mas tinha coccidiose. Então, o tratamento padrão é sulfacontrimetropina. Tem outros sulfas que podem ser utilizadas, mas sulfacontrimetropina é a primeira linha de tratamento. Tá? Como é que ele evoluiu? Bem, ficou muito bem. Alguns comentários aqui que eu recebi do pessoal. Semana passada, tratei minha primeira gastroenterite hemorrágica sem antibiótico. Só trabalho com clínica há 3 anos, me apeguei a Deus e fui. Medo de ter uma recaída. O animal continua com alguns vômitos esporádicos, mas a tutora autorizou poucos exames, foi suficiente para descartar uma infecção e no mais está ótima. Respondeu bem, sem antibiótico. A tentação foi grande, mas a voz da doutora Helena e seus puxões de orelha sobre o uso de antibiótico não deixaram de escrever. Então, eu quero que a minha vozinha fique aí no ouvidinho de vocês, assim, será que precisa? E usem todos os critérios que a gente falou aqui na aula, porque dá certo. Dá mais certo do que usar. Aqui um outro aluno nosso, na aula ao vivo da pós, falou que pegou outro dia no plantão um animal com diarreia com sangue vivo e, usando os critérios claros de conduta, só o probiótico resolveu. Então, eu não quero que vocês sejam negligentes e não usem antibiótico quando precisa. Você precisa saber identificar quando precisa. A Carmen também falou que na faculdade aprendeu que em diarreia com sangue tinha que usar antibiótico e já se libertou. Eu também aprendi assim na faculdade, porque na época essa era a recomendação. De fato, tem maior chance de translocação bacteriana quando tem diarreia com sangue, mas não, já se sabe que hoje não é um critério exclusivo para usar antibiótico. Tá? E a palavra-chave de hoje é excelência. Anota essa palavra, porque ela vai ser necessária para você concorrer à bolsa de estudos da nossa pós-graduação. No finalzinho da aula, eu vou te explicar como proceder agora que você já tem as 3 palavras-chave. Bom, e se você assistiu com atenção essas 3 aulas, você já consegue assumir uma postura muito mais assertiva nos seus atendimentos, sejam nos casos de diarreia ou em outras situações, pois os ensinamentos aqui passados, usando a diarreia como exemplo, podem ser extrapolados para outros problemas clínicos. Mas eu sei que a rotina na clínica de cães e gatos é muito mais desafiadora. Sinais clínicos inespecíficos, 1000 exames para avaliar e interpretar, dúvida na hora de escolher o melhor tratamento, tutores que não colaboram, falta de recursos, necessidade de atualização constante. Sim, eu sei que são muitos obstáculos nessa jornada em busca do exercício de uma medicina veterinária de excelência. E por isso, hoje eu quero te mostrar como nós, do Raciocínio Clínico Vet, podemos te pegar pela mão, literalmente, e te ajudar nessa jornada. Porque a gente também já passou por esses obstáculos e hoje podemos te ajudar a desviar deles. Então, deixa eu te mostrar uma coisa. Esses veterinários que vocês vão ver aqui também se sentiam perdidos, inseguros e desanimados. E outros já tinham até um certo nível de segurança, mas estavam muito tempo no mercado e sentiam a necessidade de se especializar. E mudaram as suas vidas e suas carreiras com a pós-graduação RCVET. Dá uma olhadinha aqui. Antes de fazer a pós, eu vivia numa insegurança constante nos atendimentos. Eu também lidava com ansiedade por ser gringo, ter que comunicar com o tutor e me fazer entender com meu sotaque. Eu não me sentia preparado para lidar com os casos clínicos. Atender um paciente me gerava angústia, medo de errar.
principalmente o medo de não conseguir chegar a um diagnóstico correto, de não conseguir organizar minhas ideias e meu raciocínio. E isso afetava diretamente a minha autoconfiança, o meu desempenho. Eu não me sentia preparada para atender sozinha. Plantões noturnos me davam até angústia de ter que atender sozinha. Eu tinha muitas dúvidas e insegurança. E isso piorou muito quando eu passei anos afastada da área de clínica de pequenos animais. Quando eu resolvi voltar para essa área, minha insegurança estava muito maior e eu estava desatualizada. Eu me via apavorada de ser muitos conteúdos em pouco tempo na graduação e eu não me sentia preparada, não me sentia segura de começar os meus atendimentos só com o conhecimento obtido ali na faculdade. Mesmo com uma pós-graduação no currículo, eu sempre me senti muito travado na hora de realizar os atendimentos, principalmente em casos mais complexos. Eu fiquei 10 anos parada, até então estava muito desatualizada, não lembrava nem como fazer uma anamnese direito. Eu não sabia o que perguntar ao tutor, eu não conseguia identificar exatamente o que o animal estava sentindo, o que estava levando ele até fazer essa consulta. Após, me trouxe organização mental, me deu um passo a passo claro, prático, para eu montar o raciocínio clínico e assim chegar ao diagnóstico com segurança. Hoje, eu sou um profissional muito mais preparado, tenho mais clareza sobre quais exames solicitar e sei interpretar melhor cada situação clínica. Meu raciocínio está mais claro, mais amplo e vai muito além do que aprendi na faculdade. Reduziu os erros e trouxe leveza na minha rotina. Eu recomendo de verdade a pós-graduação RCV Expert. Ela muda a forma com a que você enxerga e resolve os casos e principalmente muda a forma de como você acredita em si mesmo. E a maior conquista que eu tive com o conhecimento foi usar o material deles para estudar para a prova de validação do diploma nos Estados Unidos e no Canadá. E eu passei de primeira nas duas provas teóricas, na BSCE e no NAVLE. Foi uma das minhas maiores conquistas da minha área profissional. Fez muita diferença no meu conhecimento, na minha confiança. Eu passei de ser a veterinária que sempre perguntava tudo para todos os outros veterinários, para ser uma das veterinárias que até tira dúvida agora de algumas pessoas da equipe, ajuda a atualizar alguns entendimentos de terapêutica. Eu consigo atender com mais tranquilidade, eu consigo ter muita confiança na minha conduta, em algo revolucionário na minha vida profissional. Eu comecei a ver na minha realidade, na minha rotina do dia a dia, o que eu via nas aulas. É muito prático, é muito parecido. Eu fui impactada muito positivamente. É a assertividade na hora que a gente está sozinho no nosso atendimento. Foi uma das melhores coisas que eu fiz esse investimento na minha carreira. Fez com que eu conseguisse ter muito mais domínio, muito mais segurança e facilidade na hora de atender os casos, até casos muito complexos, que antes me travava, agora eu consigo desenvolver com muito mais segurança. Me trouxe uma realização profissional muito grande, trouxe muito mais tranquilidade, muito mais realização profissional, muito mais realização pessoal também. Me deu muita segurança, hoje eu posso clinicar normal, sem medo. Eu indico muito o RCVET, me ajudou muito. E hoje eu me sinto muito mais segura nos atendimentos. Eu sei cada passo que dá, eu sei exatamente o que fazer, o que perguntar ao tutor e onde focar o meu exame físico. E sem dúvida, essa foi a melhor decisão que eu tomei na minha carreira. Para encurtar sua curva de aprendizado e te transformar em um veterinário confiante, compilamos mais de 20 anos de experiência em um treinamento completo, a pós-graduação RCVET Experts. Esse treinamento foi responsável por transformar veterinários inseguros em profissionais que dominam o raciocínio clínico e tomam decisões com confiança e ganham a fidelidade dos tutores. E na próxima segunda-feira nós vamos abrir uma nova turma. Nós já começamos a enviar as comunicações para a lista de espera da pós-graduação, que estava gigante, e as vagas são extremamente limitadas. Mas antes de falarmos sobre isso, deixa eu te mostrar tudo que você vai receber se você conseguir uma vaga na pós-graduação RCVET Experts. A pós-graduação, gente, é composta por 13 módulos de aulas gravadas que você pode assistir de onde você estiver e no horário que for mais conveniente. Os módulos são liberados gradualmente, você vai ter acesso por 18 meses, por 1 ano e meio, para assistir e reassistir quantas vezes você quiser. Ao final desse período, você vai receber um certificado de pós-graduação reconhecido pelo MEC e emitido pela nossa empresa em parceria com a Faculdade Focus.
Dentro da plataforma, você também vai ter suporte e tira dúvidas respondido por médicos veterinários experientes, orientados por nós professores, e-book completo com todo o material das aulas para que você possa fazer consultas rápidas, aulas de prática de raciocínio clínico ao vivo toda semana, onde a gente discute casos clínicos e te prepara para atendimento de casos reais, o curso Descomplicando a Interpretação de Exames na íntegra, o curso de Semiologia de Cães e Gatos na íntegra. Além disso, você vai ter acesso a bônus incríveis. Primeiro, a Biblioteca de Casos Clínicos, que é o Netflix da veterinária. São mais de 200 horas de casos clínicos analisados detalhadamente e é adicionado um novo cada semana. Se fosse vendida separadamente, ela custaria R$ 297, somando 18 meses, daria R$ 5.346, mas você recebe o acesso gratuito por 18 meses. O curso de Inteligência Emocional para Médicos Veterinários, que é fundamental para lidar com a rotina exaustiva da clínica, evitar burnout e se comunicar melhor com os tutores, que tem um valor de R$ 497 e você ganha de graça. Terceiro bônus é um curso de Marketing para Veterinários, porque não basta ter conhecimentos técnicos, você precisa saber vender. Você vai aprender a atrair mais clientes, se posicionar no mercado e gerar mais valor para os seus serviços. Com valor também de R$ 497 você ganha de graça. Ou seja, são mais de R$ 6.300 em bônus totalmente gratuitos para os alunos dessa turma. E qual é o investimento que você vai fazer para garantir a sua vaga na pós-graduação RCVET? Uma pós-graduação presencial custa em média R$ 35 mil, uma pós-graduação de qualidade. E gera gasto com deslocamento, hospedagem, podendo chegar a um valor total de mais de R$ 70 mil. Mas você não vai investir isso para garantir a sua vaga. Além dos bônus que você vai ganhar, somando R$ 6.300, como eu já falei, para essa turma RCVET Experts, o investimento será de R$ 9.900, podendo ser parcelado em 12 vezes sem juros no cartão ou até 18 vezes no boleto bancário, conforme a análise de crédito. Agora, se você optar por pagamento à vista, você ganha 10% de desconto. E agora vem a melhor parte. Para quem garantir a vaga no primeiro dia de inscrições, na segunda-feira, a gente vai dar um desconto de R$ 2.000. Ou seja, você não vai pagar os R$ 9.900. A pós-graduação vai sair por apenas R$ 7.900, mas presta atenção, esse valor é válido somente na segunda-feira. E mais, os 30 primeiros alunos a se inscrever vão ganhar um kit surpresa do RCVET. Além disso, alunos de outros cursos RCVET têm um desconto adicional. É só você consultar a nossa equipe. E o melhor, 30 dias de garantia incondicional. Ou seja, se em 30 dias você assistir às aulas, aplicar o método e achar que essa pós não é para ti, nós devolvemos 100% do seu dinheiro. Para garantir a sua vaga na segunda-feira, entra agora no grupo de pré-inscrição. Agora mesmo, pois a gente vai dar prioridade a quem estiver nesse grupo. As vagas são limitadas e a procura pela pós está altíssima. Clica aqui no link da descrição ou no chat que a gente está enviando o link para entrar no grupo VIP de pré-inscritos. Faz a sua inscrição agora para garantir com prioridade a sua vaga na segunda. Você tem autonomia para escolher o seu caminho. Você pode continuar se sentindo inseguro, frustrado com a clínica. Você pode passar anos aprendendo sozinho e cometendo erros, ou você pode dominar os casos clínicos e transformar sua carreira com a pós-graduação em RCVET Experts. Só depende de ti. O link para a pré-inscrição está aqui no chat. E agora eu vou te explicar como que você vai concorrer a uma bolsa de 50% para a pós-graduação. Primeiro, você deve ter as 3 palavras-chave em mãos. Se você ainda não tem as 3 palavras-chave, você deve assistir as 3 aulas do curso Diarreia em Cães e Gatos, pois em cada aula a gente revela uma das palavras. Segundo, com as 3 palavras-chave em mãos, você deve preencher esse formulário que vai aparecer aqui na tela para ti agora. Você vai preencher ali com o teu nome, telefone, e-mail. É bem intuitivo, é só preencher o que está descrito. E vai ter um campo da palavra-chave da aula 1, 2 e 3. E aí você clica em enviar. E só vale um envio, tá? Não vale ficar enviando mais de uma vez o mesmo formulário. A gente acabou de enviar o link do formulário no chat e vamos deixar aqui também na descrição da aula. E enviar nos grupos de WhatsApp também para que você possa preencher corretamente. Após esses 2 primeiros passos, você vai pegar as 3 palavras-chave e preencher o formulário. Você deve estar ao vivo em uma aula extra e exclusiva que nós vamos fazer no próximo domingo às 17 horas. Então, para participar do sorteio, você tem que estar ao vivo na aula de domingo, que é essa aula extra, às 17 horas. Só quem estiver ao vivo vai poder participar do sorteio, entenderam? E quando a gente sortear, o nome do sortudo vai se manifestar no chat. Essa é uma das regras.
A gente vai conferir se o sorteado preencheu adequadamente o formulário, para que assim ele ganhe a bolsa de estudos de 50%. Caso a pessoa sorteada não esteja presente na aula de domingo, ou não tenha preenchido o formulário, ou não saiba as 3 palavras-chave corretamente, a gente vai fazer um novo sorteio. Todas as regras devem ser cumpridas para garantir o prêmio. Uma boa sorte para vocês, e agora a gente chega ao final da nossa aula. Eu espero que você tenha aproveitado muito esse curso e que já esteja aplicando todos os conhecimentos na tua rotina. Eu volto a lembrar que na segunda-feira abre uma nova turma da pós-graduação RCVET Experts. E se você quer garantir a sua vaga com desconto e ainda disputar um dos kits exclusivos destinados aos 30 primeiros matriculados, entre agora aqui na lista VIP para garantir a sua vaga com prioridade na segunda. O link está no chat ou na descrição desse vídeo.